Salmo 131. Escute isso no seu coração. O salmista dizendo: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Quando a gente se rende, se prostra diante do Cristo ressurreto, e a gente diz: é somente aqui o lugar onde eu encontro descanso para minha alma. Que nessa manhã, que o Senhor te chamou lá da sua casa e disse: venha, porque eu quero fazer com que a sua alma encontre sossego como uma criança nos braços de sua mãe. Receba o amor de Deus, o afago do Senhor nessa manhã, porque Ele está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Queria que você abrisse comigo, por favor, o Evangelho de São Mateus, capítulo 14. Não ouvi os dois últimos sermões, de manhã e à noite, do domingo passado, mas tenho certeza que foram inspirados. Não sei você, mas eu tenho sido muito edificado nesses domingos como tendo falado sobre os milagres de Cristo. E confesso que achava que ia ser mais rápido, mas a gente, cada dia que estuda e olha para dentro dessa vivência de Jesus, a gente percebe o quanto isso alimenta o nosso coração. Por favor, alimenta a nossa alma. Para a gente ter apenas o contexto, a partir do verso 13, Mateus 14, do 13 a seguir, os primeiros versos relatados por Mateus, mas também são relatados por Marcos e Lucas, é de que João Batista, aquele pela qual batizou Jesus, e eu queria que você gravasse esse momento do batismo de Jesus. Eu sempre falo isso nas aulas de discipulado. Domingo que vem nós teremos essa grande celebração do batismo aqui em nossa comunidade. E o texto diz que quando Jesus é batizado por João Batista, há uma dificuldade de João batizar, porque ele sabia que ali estava o Cordeiro de Deus, estava o Messias, estava o Cristo. E Jesus disse que era necessário que aquilo acontecesse, que aquele momento não podia ser desfeito por João. É necessário que se cumpra como testemunho do que é o batismo. Jesus já estava falando sobre a sua morte, sobre o seu sepultamento e sobre a sua ressurreição. E agora no capítulo 14 nós vamos ver toda essa terrível notícia que chega até Jesus de que João, o seu primo, João Batista, um profeta de Deus para aquela geração, é terrivelmente assassinado, decapitado por uma mulher que, por um desejo interno, hoje de manhã, eu queria incentivar você a vir na escola dominical. Tivemos uma lição extraordinária nessa manhã, que fala, dentre os temas dela, nós ouvimos a respeito do hedonismo, sobre essa natureza do homem em querer o prazer para si. Houve um desejo no coração dessa mulher para que a cabeça de João Batista fosse trazida em uma bandeja, e esse é o cenário daquela geração. Quando a gente fala e a gente olha para os evangelhos, nós vamos perceber que a dor, a gente vai perceber que o sofrimento, que a tragédia, que situações como essa fazem parte da história dos homens de Deus. A história vai nos contar que é possível que Pedro tenha sido crucificado, e ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. O profeta Isaías, profeta da nação de Israel,
Seu corpo foi partido ao meio, foi cerrado ao meio. O próprio apóstolo Paulo, nos seus últimos instantes de vida em Roma, já julgado, sentenciado a ser decapitado, e a sua morte é uma morte também terrível, e essa igreja está vivendo esse tempo todo. João, esse João que escreve Apocalipse, ele vai ter os seus últimos dias de vida dentro de uma prisão, isolado, com frio, com saudade de todos, sem poder ser visitado, talvez. Essa é a história desses homens. E quando Jesus ouve falar que havia acontecido isso com João Batista, ele então pega os seus discípulos e ele sai para um tempo de luto. Jesus vai para um lugar deserto. Jesus iria viver aquele momento de tristeza pelo que havia acontecido com João. Não há motivos para festa, não há motivos para celebração. Há um profundo sentimento que Jesus fala: vamos à parte a um lugar deserto. Porque Jesus precisa ter um tempo, precisa orar, precisa fortalecer o seu coração. Essa é o pano de fundo para que a gente chegue nesse lugar deserto. Lugar deserto não é um lugar povoado. Se a gente for para um deserto do Saara nesse exato momento, talvez vai ter algumas pessoas passando por ali, mas não é um lugar habitável. Não vai estar cheio de gente como pode estar a praia, como pode estar um parque de diversão, como pode estar o centro de uma cidade, um grande shopping. Não. Um deserto é um deserto. E o texto diz assim, acompanhe comigo. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo-os, multidões vieram das cidades, seguindo por toda parte. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo eles pelas aldeias, possam comprar para si o que quer comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-lhes, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos e a estes as multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos orar. Pergunte ao Senhor o que Ele quer falar com você nessa manhã, por meio dessa Escritura. Há uma palavra dEle para o meu coração, para o seu coração. Senhor, repetimos as palavras de Samuel, ao ser chamado por Deus. Ao ser chamado por Deus para uma conversa, para uma revelação. Samuel nunca mais foi o mesmo depois de entender que era Deus falando com ele. Nós queremos dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você pode falar isso comigo? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mais uma vez, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém. Amém. Jesus está com os seus discípulos, e quando eu disse que no seu batismo há uma revelação de uma presença da vontade, da soberania de Deus, sobre o desejo de Deus para que aquele momento aconteça, é porque o texto diz que ao ser batizado, os céus se abrem
uma pomba desce, repousa, e uma voz é ouvida: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. Lindamente expressado pela Isaela esses dias atrás, com uma belíssima reflexão. Fomos abençoados numa sexta-feira quando ela falou sobre a bondade de Deus em olhar para nós e percebermos que somos filhos obedientes, que agradamos o Pai. Agora aqui há uma outra revelação desse encontro com a Trindade. Perceba que Jesus está indo para um momento a sós. Quando ele vê a multidão, aquilo faz com que Jesus pare. Jesus nunca vai nos despedir de mãos vazias. Sempre que quando formos ao seu encontro com o coração contrito, quebrantado, ele vai nos atender. Ele vai pelo menos parar para a gente e dizer: alguma coisa vai acontecer nesse lugar. E é isso que acontece. Jesus poderia muito bem ter voltado para o barco e ter ido para uma outra região, ter ficado no meio do mar, mas não. Ele não aborta a missão. Existe uma missão de Deus, a Missio Dei. É a missão de Deus ao resgate do ser humano. E Ele confia a nós sermos participantes dessa missão. Diariamente essa missão é feita em todos os lugares. Deus não parou a sua missão e Ele nos colocou dentro do propósito da missão. Por isso que Jesus está dizendo que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso que o papel nosso é diariamente expressar o reino de Deus através da nossa vida, através da nossa conduta, através do nosso falar, através dos nossos atos. E aqui a gente percebe claramente que ao desembarcar, Jesus viu aquela grande multidão que percebeu que era ele. Olha, é Jesus que está desembarcando ali. E o texto diz que mais uma vez milagres acontecem naquele dia. Jesus curou muitos enfermos que estavam ali. Porém, esse pessoal continua. E o dia vai passando. Eu sempre digo, e eu estava conversando com o conselho da igreja, que quero dividir um pouco mais o púlpito agora, quero deixar de dar alguns atendimentos nesse momento. Tem pessoas que irão me ajudar, capazes, homens de Deus, mulheres de Deus, que entendem que esse momento precisa acontecer. E eu estava pensando a respeito justamente dessa realidade nossa, de não pararmos, mesmo sangrando, mesmo feridos, mesmo machucados, ainda há um mapa de esperança. Eu conversava com um pastor psicólogo, ele olhou para mim essa semana, porque eu precisei sair, né? Fui tomar um sol, vou tomar uma vitamina D, queimar a gordura aqui, a pele, né? Porque eu só engordei, graças a Deus, comi muito bem. Mas eu conversava com ele, ele dizia: Joézer, há um mapa de esperança para você. Há um mapa de esperança para a humanidade. Nem tudo está acabado. Nem tudo está perdido. Aparentemente a situação é essa, é de que há um furacão nos envolvendo, e talvez você se sinta também na realidade da sua existência, dentro desse furacão, dentro desse lugar que às vezes acontece curas à nossa volta. Não quer dizer que Jesus curou a todos. E eu estava dizendo que uma das coisas que quero continuar fazendo, e fazendo com todo o meu coração, é pastorear crianças. Sexta-feira quero estar aqui, quero pegar os mais agitados e confiar que Deus vai fazer deles grandes homens, eles serão os melhores missionários. Estou muito feliz que enviei o Pedro, o filho do irmão Jonas e da Camila, para o seminário esse final de semana, para um retiro vocacional, e eu estou acompanhando ele. E ele pulando de alegria, e ele chorando na presença de Deus. Ele falou assim: pastor, o senhor não podia ter me dado um presente maior. Eu sei que Deus tem uma obra na minha vida. Eu sei que eu vou servir Ele ainda mais, ainda melhor. Numa geração dessa, onde a gente tem influências digitais, onde a gente tem tantas informações na cabeça dessas crianças, nós nos levantaremos na força do Senhor e lutaremos por eles. E investiremos neles, porque eles não fugirão, eles não se perderão, eles continuarão na presença de Deus. E Jesus não fugiu do seu propósito. Ele olha a multidão, ele se compadece.
Nós precisamos entender que esse texto está nos dizendo que precisamos ter olhos como Jesus, olhos de compaixão por aqueles que estão à nossa voz, ao nosso lado, pedindo uma palavra nossa, um toque nosso, um olhar de misericórdia, porque ao fazer isso, Jesus não os despede. Talvez Jesus olha e também sinta, porque Jesus é homem, e ele já está ali há bastante tempo. Esse Jesus que já foi pregado para a gente, esse Deus que tem a sua vara na mão, o cajado para dar porrada, a gente pecou, ele vem e puf. Eu não consigo enxergar um Deus desse na pessoa de Jesus. As crianças querem estar perto de Jesus. Uma multidão passa o dia todo querendo ouvir Jesus. Ah, como eu anseio por esse dia, em poder ver o meu Mestre, poder ouvir o meu Salvador, ouvir a sua voz de amor, dizendo, não chores mais. Aqui não tem mais dor, aqui não tem mais tristeza, aqui não tem mais morte. Aqui tem a minha presença, e a minha presença traz refrigério para a sua alma. É esse dia que nós precisamos aguardar. Então Jesus, talvez sendo homem, o texto não está dizendo isso, mas a sua barriga possa também ter começado a sentir fome. E os discípulos estão preocupados apenas com a caravana de 13 pessoas. Talvez o dinheiro seja suficiente apenas para ele, por isso a iniciativa de uns discípulos dizer, Senhor, despede a multidão, porque como é que nós vamos fazer? Nós não temos comida para esse pessoal todo. E o final do texto vai dizer que na contagem é contado os homens, são 5.000 homens. Agora, existe mais mulher ou mais homem no mundo? Olha o cenário aqui, ó. Tem mais mulher. E esse povo aqui tem bastante filho. Porque eles estão dando a promessa de que é para crescer e multiplicar. Então, pode ser que cada família tenha 4, 5, 7. Não viu o Jacó? Teve 12. Então, há a possibilidade de ser realmente uma grande multidão que ultrapasse os 15, 17, até 20.000 pessoas. Não tem comida para esse tanto de gente. Só que os discípulos se esquecem que eles estão diante do Deus de todas as coisas, do Deus que pode multiplicar do nada. E Jesus vai então dizer, não, vocês mesmos vão dar de comer. Como assim, Jesus? A gente vai dar de comer? Não tem. A gente só encontrou aqui no meio 5 pães e 2 peixes. Um garoto aí que trouxe de casa, a mãe fez a marmitinha dele. E Jesus falou, é isso mesmo que eu preciso. Sabe por quê? Porque o pouco na mão de Jesus multiplica, multiplica, multiplica. Coloque o pouco que você tem, coloque o pouco de esperança que você tem, coloque o pouco de amor, coloque o pouco de alegria, coloque o pouco de um sonho na mão de Cristo, e Ele é poderoso para fazer multiplicar isso nas nossas vidas. Mas há algo muito interessante nesse texto, que vai mostrar agora Cristo olhando para o céu. Quando Jesus pega aqueles pães, quando ele pega aqueles 2 peixes, e Jesus, as coisas com Jesus é organizada, não precisa ter tumulto, não precisa ter pressa, calma aí, gente, vai dar tudo certo. Ele manda eles se assentarem em grupos, mas o que me chama a atenção nesse texto, é que quando ele toma os 5 pães e os 2 peixes, ele ergue os olhos aos céus. O texto do batismo não diz que Jesus olhou para o céu, mas diz que uma voz veio do céu. O Espírito repousou sobre ele. Mas agora aqui, nesse cenário, ao encontro de Cristo com o Pai e com o Espírito. A junção da Trindade é demonstrada nesse texto, porque Jesus olha para os céus. Eu fico imaginando, a partir disso que Mateus está escrevendo, quando o Senhor Jesus olha para o céu, Ele novamente vê o Pai e Ele novamente vê o Espírito. Ele encontra a Trindade. E ao encontrar a Trindade, novamente o propósito para Jesus é demonstrado. Por que eu digo isso? Porque algo maravilhoso vai acontecer. Se Jesus não está
dentro do propósito, se Jesus não está focado na sua missão, se Jesus não está em intimidade com o Pai e o Espírito. E a gente percebe que, ao ler os evangelhos, nós vamos Jesus passar tempos e tempos orando. E ao orar, ele está orando ao Pai. E ele vai nos ensinar que as nossas orações vão ser recolhidas, aceitas, por causa do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente não sabe nem orar. Percebeu isso? Nós temos a necessidade de ter o Espírito Santo de Deus para interceder por nós. Porque senão a gente vai orar errado. E é quando a gente ora e a gente não recebe. É quando a gente busca e a gente acaba não encontrando. A gente bate e nada se abre. Por quê? Porque a gente está fazendo para o nosso próprio prazer. A gente só está se preocupando com os 12 que está com a gente, com o mínimo possível, e tem uma multidão faminta ao nosso lado, uma geração, homens e mulheres, jovens, crianças, gritando, desesperados. Eu voltava ontem de Bauru, e um amigo que havia me buscado disse, quando eu fui ao seu encontro, uma moça tentando pular de um viaduto, no sentido de Arealva. E havia muitos carros de bombeiro, e eu quero crer que não aconteceu nada. Quando passamos, não vimos mais nada. Mas eu comecei a chorar naquele lugar. Como que a gente não encontrou essa moça para dizer que o Senhor a ama? Porque muitas vezes a gente faz a oração só para quem está pertinho de nós. A gente é hedonista, a gente quer a satisfação para os nossos prazeres, a gente quer falar, Jesus, manda a multidão embora, despede esse povo, o Senhor já fez tanta coisa por ele, já curou. A gente não tem recursos aqui? Tem, porque Jesus está aqui, ele vai prover os recursos para nós. A missão é dele, mas é confiada a nós. Nós não podemos ser omissos, como os discípulos estão tentando ser, porque Jesus vai olhar para o céu e vai haver o encontro da Trindade, dizendo, continue assim mesmo, e Jesus abençoa aqueles pães. Perceba que Jesus sempre está fazendo coisas que vão encaixando e vão dar sentido lá na frente, na ceia da Páscoa. Jesus novamente pega um pão e parte. Jesus está o tempo todo repartindo aquilo que ele tem. E a gente também precisa entender que quando recebemos o Evangelho do Reino dos Céus, há algo que a gente pode compartilhar. E isso pode ser por meio dos nossos recursos, sim. Isso pode ser por meio de algumas coisas que Deus vai colocando para a gente, e aí você se torna um empresário, e a partir de você, pessoas vão também tendo condições de serem abençoadas, de sustentarem as suas casas. Sim! Há recursos que o Senhor coloca na sua vida, em que você se torna uma pessoa evangelizadora. Eu conheço gente que evangeliza o tempo todo. Não vê uma oportunidade, a hora de ver uma oportunidade na fila do banco e vai falar de Jesus. Recursos que o Senhor coloca, dádivas que o Senhor coloca, presentes que o Senhor nos dá, coisas do Evangelho do Reino dos Céus que estão gratuitamente disponíveis às pessoas. Quantas pessoas no dia de hoje estão com o coração igual dessa moça? E eu vinha dizendo, puxa vida, Senhor, não me deixa ser omisso, não me deixa ser egoísta, não me deixa pensar apenas em meia dúzia, em 12 pessoas, há uma multidão aí fora, precisando daquilo que Jesus está pedindo para os seus discípulos fazer, dai-lhe vós mesmos de comer. Talvez você olhe para dentro de si e diz, mas eu sou tão insignificante.
Eu não tenho capacidade, eu sou o menor da minha casa, a vida já foi tão difícil para mim. Eu quero te dizer que é isso mesmo que Jesus quer. Ele quer pegar aquele que ninguém dá valor e fazer um grande missionário, um grande homem, uma grande mulher de Deus. Se Jesus precisasse de um discípulo bom, era Judas. Quem que ele pega? Pescador. Ele pega esse cobrador de impostos. Ele vai pegando gente da simplicidade, talvez do português, com falhas gramaticais, mas gente de oração, gente que ama a palavra, gente que abre as portas da sua casa, gente que o tempo todo está orando pela igreja, gente que está o tempo todo intercedendo. Quantas pessoas que durante a sua semana está orando e você nem imagina que ela está orando por você. São pessoas que entenderam a missão de saber que é um Deus trino, um Deus que age em todas as áreas. Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho, mas Ele também é Deus Espírito Santo, e Ele está agindo nessa manhã no nosso meio. A gente tem um Pai que nos recebe nessa manhã, nos abraça, diz: você é meu filho amado, você é minha filha amada, eu te amo tanto que eu dei o meu filho para morrer por você. A gente tem Jesus como nosso irmão, que agora diz: olha, vocês vão ser da minha família. O Pai é nosso, o pão é nosso, tudo nosso. O reino de Deus é para o próximo. E a gente tem o Espírito Santo, que nos prometeu não nos deixar só. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus esteve ontem, o Espírito Santo esteve ontem, Ele está aqui hoje. E se Jesus não voltar amanhã, Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ao realizar isso, olhar para os céus, abençoa o pão, e Ele parte aqueles pães. Eu sempre digo que lá no telão do céu eu quero ver como foi isso. Ele ia crescendo, ia saindo daquela bacia, daquela bandeja, daquele cesto, eu não sei. Eu só posso dizer para vocês que todos comeram, se fartaram, e os discípulos tiveram que se empanturrar de pão e peixe, porque Jesus ainda deixou um cesto para cada um, cheio de pão, dizendo: aí. Então, nessa manhã, querido irmão, eu gostaria de levá-los a refletir sobre aquilo que nós precisamos compartilhar. Nós temos o que compartilhar. O Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino dos Céus, é para ser compartilhado. Da maneira que Deus vai fazer na sua vida, eu não sei. Eu não sei quais são os seus dons, os seus talentos, a sua capacidade, porque ela vem de Deus, é um dom de Deus que Ele te deu, se é no ensino, se é na pregação, se é na evangelização, se é no abraço. Tem pessoas que têm o dom do abraço. Deus, por meio daquela pessoa, nos abraçando. Você abraça assim, é aquele abraço gostoso, sincero, verdadeiro. Tem pessoas que nos ganham pelo sorriso. Você olha para a pessoa. Eu conheço gente, eu não sou assim. Quando eu estou mal-humorado, dá para perceber. Quando eu estou alegre, dá para perceber. Eu não consigo, mas tem gente. Eu conheço pessoas da nossa comunidade aqui que você olha, está a mesma carinha sempre. Oi, pastor. Coisa mais linda, eu fico olhando aquilo e eu vejo Deus sendo manifestado por meio do sorriso, por meio do abraço, por meio de uma ligação, por meio de uma visita. E nessa manhã a gente pode sair daqui dizendo: eu tenho o que compartilhar. Porque a gente tem Jesus. O Evangelho chegou até nós. E quando o Evangelho chega, a gente entende a nossa missão. E a nossa missão é permitir que Jesus cure as pessoas, que Jesus multiplique o pão, mas que Jesus também traga salvação. E esse é o maior milagre que eu e você recebemos, a salvação em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor nessa hora. Senhor, nós te agradecemos pelo poder da Tua palavra, por aquilo que ela pode
trazer de transformação para o nosso coração. E nessa manhã, humildemente, Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude e o Senhor também coloque em nós o desejo de compartilhar com todos aqueles que necessitam. Há uma missão a ser realizada nessa semana. E que a IPR do Birama, essa igreja que se reúne aqui nesse lugar, nessa manhã, se reunirá mais tarde no culto das 18 horas, possa entender que o Senhor deseja continuar com a sua missão sobre Lençóis Paulista, com a sua missão dentro dos nossos lares, trazendo salvação. Que assim seja, para a glória de Deus Pai. Todos aqueles que recebem essa palavra, diga amém, diga glória a Deus. Amém.